Bom dia a todos, que bom estar aqui, que grupo tão interessante e acredito e espero que entusiasta com esta questão da história. Sendo eu um professor de história, uma das partes da história que mais me envolve e me entusiasma é precisamente a história do nosso movimento, a história da nossa igreja. E porque eu olho para trás e cada vez que me debruço sobre este assunto, percebo a responsabilidade que nós carregamos face ao precioso legado que nos foram dados pelos pioneiros, sejam eles da Igreja Adventista Mundial, da Igreja Adventista aqui em Portugal e até localmente. Então é com profunda responsabilidade que assumo este workshop, naquela que será uma partilha, uma mera partilha, porque quando falamos da história do nosso movimento, muito haverá para dizer e num espaço de 45 minutos, 60 minutos no máximo, vai soar no fim, pelo menos a mim, ao preparar isto, assim foi, a quase nada. Olha, isto foi só isto, tão pouco. Mas de qualquer maneira vamos olhar para a história dos nossos pioneiros e identificando alguns deles, porque foram muitos, da vossa idade e tentar aplicar lições aos dias de hoje. Ok? O que é que passaram, que decisões tomaram, que perspectivas e abordagens tomaram para serem importantes, ok, nesta mesma missão que é da nossa igreja. Permitam-me tentar conhecer o grupo que aqui temos. Isto porque eu tive que escolher alguns dos pioneiros, um deles antes da fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os restantes, todos eles, no início e já no caminho para a maturidade desta mesma igreja, e tentei ir buscar uma panóplia de figuras masculinas, femininas e de diferentes idades. Então, vou trazer um que tinha 14 anos. E eu vejo aqui que temos meninos e meninas de quantos anos é que vocês têm? 13 e 12 anos. Ok, então pelo menos há aqui um dos pioneiros, ok, que tinha muito próximo da vossa idade. 14 anos, vocês estão quase a chegar lá. Depois escolhi dois deles com 17 anos. É a tua idade, era também, tu gostavas, não era? Deixem-me ver, aqui 17 anos não temos, mas temos aqui nos 20. Temos aqui nos 20 anos, ok. Escolhi um já na casa dos 30. Ok, tem aqui alguns na casa dos 30 e depois obviamente tem aqui uns outros na casa dos 40 e dos 50, e dos 60 já, a sério, que bom. Esta é uma das lições que os nossos pioneiros nos dão ao longo da história. É uma lição transversal, e falaremos nela hoje, ok? Que é a intergeneracionalidade dentro da nossa igreja. Francisco, e tu és uma prova disso mesmo, ok? Só que um pequeno à parte, e na verdade isto está a ser gravado, chatice, mas ainda me recordo que os meus amigos Francisco, o meu amigo Ricardo, iam-me surfar para o Super Tubos, não, para o Baleal, isto há uns 30 anos atrás. Coisa incrível, mas só prova o enorme respeito. Eu lembro-me que a geração como a nossa, nós tínhamos 20 anos por aí, Ricardo, e o Ricardo vinha de Lisboa ter às Caldas, iam a Peniche, não é? E longas e importantes conversas contigo, eu lembro perfeitamente isso. E eu, numa dessas saídas, estive junto e vi então quão profundas eram aquelas discussões e aquelas abordagens de uma geração, neste caso era um professor e um antigo aluno. Era isso, não era? E a nossa igreja, ela cresceu sempre nessa perspectiva. Mas já me estou a adiantar e bastante. Mas veio aqui um pequeno parênteses para conhecer o grupo, ok? E tentar, dentro daquilo que nós escolhemos, dentro dos muitos pioneiros da nossa igreja, tentar que percebam, olha, foram escolhidos face à idade, face também ao perfil, e deles vamos retirar algumas importantes lições, acredito eu, para todos nós, ok? O resumo deste workshop, e vocês tinham conhecimento dele já há largas semanas, ok? É percebermos que a nossa igreja, o nosso movimento,
ele resultou de um estudo sistemático que jovens com adultos fizeram. Aprofundaram o conhecimento das Sagradas Escrituras, tomando um conhecimento e uma compreensão das mesmas, e foi assim que nasceu e cresceu este movimento. Um movimento que teve, tem e terá nos jovens aquilo que eu costumo dizer, não o futuro, mas o presente do mesmo. A Igreja precisa de cada um de vocês e vocês são importantes na missão da mesma. Há, no entanto, um pressuposto com o qual nós temos que nos familiarizar e temos que nos rever. Helena White, Testemunhos Seletos, Serviço Cristão e muitos outros lugares, ela escreve algo que para mim tem uma importância muito, muito grande, mesmo muito grande. Vejam bem, Deus fará o trabalho. Como? Não somos nós que vamos fazer o trabalho. Então não sou eu que tenho que fazer o trabalho. Eu fui chamado para isso. O Conselho até votou em mim, até fui escolhido para. Então não sou eu que vou fazer o trabalho. Deus fará o trabalho. Se Deus precisa de um se lhe fornecermos os instrumentos. Ui, estou baralhada. Então o que é que eu sou nisto tudo? Eu sou o trabalho? Não, eu faço parte desse trabalho, desse processo. Mas eu sou mero instrumento. E se for esse mero instrumento nas mãos de Deus e usado por Deus, eu vou fazer parte da obra. Mas a obra não é minha. A obra a Ele pertence. Então, todos os homens e mulheres, meninos e meninas, jovens, adultos, que vamos trazer hoje, percebam sempre, cada um deles, acredito grandemente, considerava-se instrumento. Numa obra que não era sua, mas era uma obra que era de Deus. Vamos começar. E vamos começar por alguém desde já estranho. Porque José Hames, podem ir a qualquer enciclopédia, ele pertence ao movimento adventista, mas nunca, jamais ao movimento adventista do sétimo dia. Então, mas porquê que eu trago José Hames? Muito bem, é pensar aqui nos trintões e nos quarentões, aqueles que nós daqui que estamos, que temos as nossas capacidades, competências, aptidões, profissionalmente estamos estabilizados, somos reconhecidos, somos até especialistas em determinadas coisas e talvez, como José Hames, podemos ser muito, muito úteis. Mas vamos conhecer este homem. Este homem era um ativista na luta a favor da libertação da escravatura. Era impressionante. Ele defendia causas sociais, mas também causas da saúde. Ele já combatia e já fazia parte de organizações contra o tabaco, ok? E contra a própria guerra, um movimento que, em inícios do século XIX, que começava a florescer nos Estados Unidos da América, nesse mundo novo, cheio de oportunidades. Então é um homem que é líder por natureza, é um ativista e compromete-se com causas. Isto é o primeiro ponto. É um homem, reparem nisto, compromete-se com causas. Até que, aos 34 anos, ele conhece a figura eminente, neste momento, no reavivamento nos Estados Unidos da América. Guilherme Miller, ok? Acabava de descobrir e começava a pregar aquela que era a sua interpretação, ok? Daniel 2,14 e até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A breve vinda de Jesus, segundo as suas conclusões e o seu estudo, estava prestes a acontecer. E ele pregava isso mesmo, depois de uma grande relutância, ele começava a pregar. E então vai conhecer este jovem que vai ser o seu agente. José Hames, ele é especialista em propaganda para a época. Hoje falamos marketing, ok? Chamemos-lhe propaganda, publicidade. Estamos na primeira metade do século XIX, estamos na civilização industrial, estamos num mundo novo, cheio de oportunidades e repleto de otimismo. E temos agora este agente que vai dedicar a sua vida, à vida da sua família, ok? Em prol de uma causa. Mas esta não era a causa contra a escravatura. Esta não era a causa a favor de um estilo de vida saudável. Esta era a causa de pregar o breve regresso de Jesus Cristo. E sabem porquê que ele o fez? Porque ele ficou inflamado com esta mensagem profética.
ele ficou de tal maneira entusiasmado que ele dizia, temos 17 milhões nos Estados Unidos da América, eles têm que conhecer o que vai acontecer. Faltam 5, 6 anos para que Jesus venha a esta terra. Pensava ele e Guilherme Miller, o seu mentor, que seria a segunda e derradeira vinda de Jesus Cristo. E olhem esta expressão de José Hyams. Se Cristo está para voltar dentro de poucos anos, como acredita Guilherme Miller, então não há tempo a perder. A mensagem deve ser trovejada, e ontem e hoje temos aqui um cenário de bastante chuva e um ou outro trovão. A mensagem deve ser trovejada para despertá-los. Despertá-los quem? Aos jovens, aos adultos, aos habitantes dos Estados Unidos da América. Despertá-los à preparação. Esta é a mensagem do millerismo. Esta é a mensagem de Guilherme Miller. É uma mensagem cristocêntrica que aponta para o arrependimento e para a transformação. Guilherme Miller é isto que prega. Venham, entreguem-se a Cristo, Ele está breves a chegar, estão vocês preparados, abracem esta missão, e muita gente vendia tudo o que tinha. Aliás, José Hyams, nesta altura, ele vai ser o primeiro editor da revista Sinais dos Tempos. E vai ali investir tudo o que tem e o que não tem, num puro simples ato de fé. Porque este era o propósito, porque estava inflamado com uma mensagem. E uma mensagem que apelava à entrega, a achar, a buscar e a colocar-se ao serviço de Deus. Há aqui um pormenor muito interessante. É que José Hyams não era só o agente de Miller. Muitas das vezes ele pregava também. Não era aquele que ficava à sombra de. Ele também tomava a iniciativa para. É uma coisa curiosa esta. Bem, então reparem numa coisa, nós temos aqui isto entusiasma-me, nós temos aqui uma junção, desculpem a expressão, um casamento extremamente feliz. Temos um velho fazendeiro, o Guilherme Miller, ok? E ao seu lado um entusiasta de 30 e poucos anos, inovadores, jovens, cheio de garra, cheio de energia, cheio de novas ideias, e temos os dois ali naquilo que nós chamamos, há pouco dizíamos, o tal trabalho intergeracional. Duas gerações, lado a lado, naquela que é a missão, naquela que é a pregação da segunda vinda de Jesus Cristo. Há coisas muito curiosas. José Hyams é o responsável por se encomendar a maior tenda dos Estados Unidos até àquela época. A tenda das Campais, não é? Onde Guilherme Miller percorreu milhares e milhares de quilómetros, carruagens eram destacadas para que pessoas viessem junto a Guilherme Miller a ouvir a mensagem do clamor da meia-noite, a mensagem de se preparar, de se arrepender e de enfrentar esse dia glorioso da vinda de Jesus Cristo. E José Hyams é esta máquina desta propaganda. Atrair as pessoas, marcação dos locais, das muitas cidades, ok? Onde montar uma tenda que tinha 4 pessoas que trabalhavam exclusivamente para este assunto. Um pé de mastro de 18 metros, ok? Um diâmetro de 40 metros e lugares sentados à volta de 4.000, fora aqueles que ficavam do lado de fora, não é? A esperar a sua vez, ou sem aparelhagens e sem este todo aparato que nós temos, ok? Mas escutavam. Simplesmente porque a sede de escutar era muito grande e a entrega destes homens era extremamente grande. E depois, todos conhecemos, chega o dia 22 de outubro de 1844 e é um grande desapontamento. Porquê que eu vos trago José Hyams se ele nem sequer alguma vez foi adventista do sétimo dia? Vou-vos explicar o porquê. Depois de 22 de outubro de 1844, Deus vai dar o discernimento e a compreensão a várias pessoas. Ok? Aaron Hudson, Ellen White, José Turner e outros mais. Aqueles que buscaram a Deus, encontraram a compreensão e perceberam que a data não estava errada. A interpretação do acontecimento associado a essa data é que estava errado. Jesus Cristo, sim, entrava pela primeira vez no lugar santíssimo, iniciando o seu ministério de expiação.
E o santuário não era o santuário terrestre, mas sim o santuário celestial. Agora, a data estava correta. José Ramos nunca aceitou isto, sabem isto? Um homem com tantas convicções, um homem com tanto talento, um homem tão apaixonado, tão dedicado, nunca acedeu e jamais fez parte do grupo que, após 22 de outubro, deu início a uma nova interpretação e início ao nosso movimento. José Ramos continuou o legado de Guilherme Miller e continuou a apontar datas. E até chegou a dizer mais do que uma vez, Jesus está prestes a vir. Ele está prestes a chegar. É uma pena este homem, com o seu talento e com o seu dom, mas ao mesmo tempo com a sua teimosia, não ter aceito a luz e não ter feito parte deste grupo. Então, é o primeiro exemplo que vos trago de alguém que não fez parte do movimento adventista do sétimo dia, mas o seu legado para o movimento adventista no seu âmbito mais generalizado, ele tem que ser destacado. E muitas vezes, nós no nosso ímpeto e na nossa paixão, ficamos cegos com algumas interpretações, com algumas leituras, com algumas opções. Os adventistas do sétimo dia, esses que depois do desapontamento criaram um movimento sobre o qual nós hoje somos herdeiros, esses tiveram essa capacidade para perceber que estavam errados e para novamente ir à Bíblia e fazer a pesquisa. Que pena José Ramos não ter sido um deles. No entanto, é um homem com uma liderança e com um percurso de vida que nos permite tirar algumas lições importantes para os dias de hoje. Primeira delas, já vos falei, a intergeneracionalidade. Guilherme Miller e José Ramos. Segunda, ela, aliar o vigor, a inovação dos jovens com a experiência dos mais velhos. Ok? A maturidade e a experiência de uns aliada àquele ímpeto, àquele fervor, àquela paixão de levar tudo à frente. A nossa igreja precisa disto. Precisa que os mais novos percebam. Ui, aqueles chatos, aqueles isto e aqueles aquilo, e que não deixam, e que isto e acontece. Eles são precisos. São precisos para nos orientar. E nós precisamos por seu lado. Quando vês, obrigado pelo conselho. Ainda bem que estes mais velhos estão aqui. Para me guiar e para me dar esta chega. Juntos seremos bem mais fortes. Não é uma expressão, olha, que gira que fica. Não, juntos somos mais fortes. Agora, temos que conseguir conciliar, ok? Porque por vezes pode haver diferentes perspectivas, diferentes visões, mas temos que conseguir conciliar. Uma outra lição para os dias de hoje que quero ver convosco é que Cristo precisa na sua igreja dos dias de hoje de jovens empreendedores. José Ramos foi empreendedor. Ele, a sua família, a sua reputação, a sua vida, o seu futuro, ele colocou ao serviço de Deus. E nós? Estamos disponíveis para fazer uma coisa dessas? Estamos nós inflamados o suficiente com causas, não digo sociais, não digo de estilo de vida, com causas mesmo estas. A mais importante de todas, a segunda vinda de Cristo. Estamos nós inflamados o suficiente para, como José Ramos, ok, vamos em frente. Ok? A juventude tem-se inflamado muito. Basta ver aí as manifestações de apoio ou contra os conflitos armados da Palestina nas últimas semanas. É um bom exemplo disso. Em outros casos, até mais controversos do que isto. A juventude quer se associar e apoiar causas como estas. Mas a causa das maiores, ou a maior das causas, desculpem, é esta, a vinda de Jesus. E devemos ser empreendedores nesse sentido. Sentir a missão e fazer a ponta agora com aquela citação de Ellen White, do início. Sentirmos a missão e dispostos a sermos o quê? Instrumentos. Meus queridos, meros instrumentos. A obra não é nossa. A obra é de Deus. Será que Deus precisa de instrumentos? Ele quer o nosso envolvimento. Não precisa, mas Ele quer. E nós precisamos também.
Então, deixo-vos com estas considerações deste homem, repito, nunca foi adventista do sétimo dia, mas foi um crente fervoroso do adventismo. Que pena nunca ter descoberto, através de uma leitura mais atenta, aquela que é a verdadeira interpretação de 22 de outubro de 1844. Meus queridos, a última lição para os dias de hoje que retiro de José Himes é que Deus precisa de jovens que percebam que a vinda de Jesus está para breve e que devemos estar alerta, devemos vigiar e devemos orar. Vamos ao segundo personagem. Esta é especial, bem especial. Tinha 16 anos quando viveu o grande desapontamento, mas poucas semanas depois ela completou os 17 anos. E foi aos 17 anos que ela foi chamada pelo Mestre. Obviamente todos nós conhecemos a vida de Ellen Harmon e depois do matrimónio Ellen White. Todos sabemos que quando criança, face a uma pedrada que recebeu de uma colega, que a sua saúde ficou extremamente debilitada e o seu sistema imunitário, o seu sistema respiratório, a fizeram mais do que uma vez desistir da escola e se sentir efetivamente uma inútil, uma fracassada, Enfim, era isto. Mas o que acontece a esta menina, a esta mulher, é algo extremamente curioso e importante. Olha, Deus não faz exceção de género. Deus chama homens, Deus chama mulheres. Pelos vistos, Deus também não está muito importado com a idade. Se Deus acha que é jovem e que deve assumir esta responsabilidade, Deus vai chamar. Mas o mais curioso é que nós teimamos em tentar insistir que Deus só chama os mais capazes ou os mais talentosos. E quando Deus chama aqueles que aparentemente são fracos, ok? Que aparentemente parece que nada valem, mas com o poder transformador, Ele consegue capacitá-los para muito e para muito mais. Se Deus chama, Deus capacita. Mesmo doente, mesmo fraca, mesmo com poucos estudos, ela foi convidada, ela foi chamada para esta importante missão. Dizia-vos eu há pouco que ela tinha 16 anos, quando viveu o clamor da meia-noite, o grande desapontamento. Ela não é descreve mais do que uma vez, que aquilo foi 1844 foi o ano mais feliz da sua vida. Aquilo foi incrível, porque havia uma entrega total a Deus. Não é? É como se nós agora soubéssemos quando é que Cristo iria voltar e era uma entrega total. Quando a gente sabe que Jesus pode vir a qualquer instante. Quão bom era que nós pudéssemos estar preparados para o recebermos. Então, concentremos-nos neste aspecto que é muito importante. Perante a fraqueza, perante incapacidades aparentes, visíveis ou invisíveis, não se esqueçam disto. Deus chama para o serviço. Não te agarres àquela velha história, há melhores do que eu. E eu nem sei falar. E não é isto que Deus me chama. Não resistas. Mas tenho uma notícia para te dar. Sabes que Ellen White resistiu? Eu vou-te já contar essa história. Parece uma coisa estranha, mas Ellen White não aceitou à primeira aquele que é o chamado de Deus. Mas antes de ir à segunda visão, que é a sua reação após essa segunda visão, deixa-me te explicar a primeira visão. Sabem que poucas semanas depois do grande desapontamento, Ellen White fazia parte de um pequeno grupo de mulheres que se reuniam regularmente para orar. Depois do 22 de outubro, o objetivo principal desses momentos de oração era: Deus explica, mostra-nos, dá-nos luz, dá-nos discernimento, mas o que é que realmente aconteceu? Então, mas as expectativas eram tão grandes, a nossa transformação era tão grande, a nossa espiritualidade foi tão genuína. O que é que aconteceu por tu não teres vindo? E estavam a orar. E é no momento em que ela está a orar que Ellen White recebe a primeira visão.
E um anjo a convida a olhar. Olha, mas olha mais para cima. Não olhes para aqui. Olha mais para cima. E ela vê um caminho. E ela vê o povo de Deus rumo ao céu, rumo à Canaã celestial. Mas ela procura a luz. Onde está o clamor da meia-noite? Ele não está lá no topo, pois não? Porque ele não era o objetivo final, mas era o início do caminho. E ela encontra essa luz. A luz está no início do caminho. Algo aconteceu no 22 de outubro. Não era o fim em si, mas era o início de uma nova etapa. E agora o povo de Deus ruma até à pátria celestial, nessa caminhada onde muitos perdem, onde muitos abdicam da sua fé. Muitos adventistas, depois dos apontamentos, abdicaram da sua fé. Mais tarde ela vai perceber e vai reforçar aquela que é uma das doutrinas principais, que são, eu costumo dizer, o esqueleto doutrinário da nossa igreja, que é a doutrina do santuário. Ela mais tarde vai perceber e em visões vai receber a confirmação daquilo que os irmãos adventistas em vários lugares dos Estados Unidos estavam a receber face à sua leitura sistemática, ok, e individual da Bíblia. Ellen White tinha visões confirmatórias face à doutrina e à teologia adventista. Extremamente curioso isto. Mas agora vamos retomar aquele ponto. Uma semana depois, Ellen White recebe a sua segunda visão. E nesta segunda visão, Deus vai chamá-la para ser uma profetisa. Deus vai ser muito claro com ela. Olha, isto vai-te trazer algum desconforto, isto vai-te trazer muitos sacrifícios à tua vida pessoal. Mas olha, eu tenho uma grande graça e abundante graça para te dar. Estarei contigo. E sabem qual é a reação de Ellen White? Ela vai fugir a este chamado. Ela diz que vai viver com medo e com uma profunda dúvida deste chamado. E eu acabei de fazer 17 anos. Eu sou fraco, eu sou frágil. Eu nem os estudos consegui, eu nem tenho força para pegar numa Bíblia, para pegar num livro, mas ela era fraca. Ela mesmo fugiu, vai pelas traseiras e ela estava tão enfraquecida neste momento que precisava de um trenó, na ausência de cadeiras de rodas na altura, de um trenó para se poder deslocar. Vejam quão dependente e fraca ela esteve. No entanto, poucas horas ou poucos dias depois, para ser mais rigoroso, Ellen White vai completamente se entregar ao Senhor e se submeter à sua vontade. Se esta é a tua vontade, tu chamas, tu me capacitarás, eu percebo que, afinal de contas, sou somente um instrumento na tua obra. E Ellen White foi durante 70 anos esse instrumento na obra do Senhor. Foi importante, extremamente importante. Na questão doutrinária, com uma perspectiva confirmatória, Deus permitiu que homens e mulheres estudassem a Bíblia, chegassem às conclusões e muitas vezes Ellen White tinha visões para confirmar essas descobertas. Já com a organização formal da Igreja, na década de 60 do século XIX, Ellen White aí claramente tem um papel iniciatório extremamente grande em questões como estilo de vida, educação, mordomia, saúde, extremamente importante. Inegável o seu legado profético, as suas muitas páginas escritas e a sua importância na nossa organização. O que é que eu gostaria de ver convosco? Lições para os dias de hoje. A gente pode tirar lições da irmã Ellen White? Claro que sim. Prezado jovem, não importa o teu passado, as aparentes fraquezas que carregas ou pensas ter, a aparente ausência de capacidades, habilidades ou até mesmo de experiência, que muitas vezes te levam a dizer, outros Deus chamará mais experientes do que eu. Não importa isso. Se Deus te chama para a missão ou para o ministério, seja ele qual fores, na tua vida, na tua igreja, neste teu movimento, se Ele te chama, Ele te vai capacitar. Se existir momentos de fraqueza, momentos de dúvida, agarra-te a Ele. Ele vai-te dar
a graça suficiente, tal como prometeu Ellen White, promete a ti para tu ultrapassares essas mesmas dúvidas e essas mesmas fraquezas. Por vezes nós fugimos de Deus. Por vezes fugimos ao seu chamado. Por vezes perante o convite do pastor, do ancião, do dirigente, deste ou daquele departamento. E nós fugimos. Somos céleres em tentar encontrar desculpas. Ok? Ou outras coisas para podermos fazer. Meus queridos, por vezes são até os nossos pais, os nossos líderes, os nossos dirigentes, que parece que desconfiam das nossas capacidades. Este nunca vai chegar lá. Este com esta perspectiva de vida, vai ser difícil. Quão se podem estar eles a enganar? Porque se Deus atuar em nós, e se nós deixarmos por Ele ser transformados, nos submetendo inteiramente à sua vontade, não vai haver razão alguma nem impedimento para nós sermos ativos na sua missão. Mas por vezes somos nós próprios que não acreditamos. Somos nós próprios este obstáculo. Então, meus queridos, devemos nos submeter a Deus, nos entregarmos totalmente a Ele, não parcialmente. Deus quer-nos a 100%, não a tempo parcial. Então aí poderemos ser esses verdadeiros instrumentos úteis de valores na sua causa e na sua obra. Vamos então ao jovenzinho de 14 anos e ao de 17. É este jovem que eu pensei em vocês. Okay? Eu sabia que vocês... Deus sabia que ia haver aqui jovens desta idade. Vocês vão dizer, estamos a falar em missão, são tantos os convites dos pastores, dos departamentais, dos líderes do GAM, toda a gente nos convida a abraçar a missão. Então, mas isto é para o meu futuro próximo, porque eu ainda tenho 12, 13, 14 anos. Olhem só a história de Luther Earn. Tinha 14 anos, com Harry Fenner, tinha 17 anos. Estes dois rapazes são nada mais, nada menos do que os fundadores da primeira sociedade de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia em termos mundiais. O quê? Então isto começa com um jovem de 14 e com 17? É verdade. Foi no Michigan, foi já na reta final do século XIX, em 1879, a Igreja Adventista está fundada, tem o seu corpo doutrinário estabilizado, ok? Tem os seus quadros estabilizados, as suas estruturas mundiais, já está presente, se não em todos os continentes, em quase todos os continentes. Missionários estão a espalhar as boas novas por todos os lugares, mas os jovens aparentemente estavam um pouco esquecidos. É verdade. Às vezes Deus permite que fiquemos um pouco em stand-by em alguns aspectos, porque o momento de Deus é o momento de Deus. E esse clique, ele aparece. E se Deus achou que este era o momento, Deus saberá o porquê. Deus saberá o porquê. É certo que as muitas palavras escritas de Ellen White aos jovens, anteriores a esta data, não foram muitas. Foram algumas, mas poucas. A partir desta data, sim, foram com muita, mas muita frequência. O que é que acontece? Estes dois rapazes, estes dois adolescentes, eles claramente percebiam que os seus pais estavam extremamente zelosos, entusiasmados, inflamados com a propagação do Evangelho. Só que não estavam minimamente atentos. Então, e nós? Como é que nós nos podemos envolver? Nós, jovens. E qual é o nosso papel? E porquê é que a Igreja não nos dá essa importância e esse valor? Então, eles, preocupados com eles, com os seus colegas, eles têm uma atitude extremamente importante. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, há uma solução a fazer. Buscar a Deus e nos sujeitarmos a Ele. E estes dois jovens, não é? Diz a história que foi à sombra daquela árvore, num dia de sábado à tarde, mas eles ajoelharam-se. Olha Deus, nós queremos fazer algo pela juventude, por nós, pelos nossos amigos, colegas, mas algo de verdadeiramente útil na tua causa. Olha, submetemos a ti, explica-nos, mostra-nos o que fazer. E é isto, é numa atitude de humildade, de entrega, de submissão e de consagração. E Deus ouviu esta oração. E Deus vai despertar neles
aquela que é a criação da primeira sociedade de jovens. No primeiro momento só para rapazes. Lá num quartinho, lá junto ao sótão, só para rapazes. Okay? Era meia dúzia de rapazes. Fizeram as suas orações, a sua meditação e na primeira reunião até levantaram uma oferta. Mas a oferta não era para comprar canoas, nem ir para a Serra da Estrela, nem para o Jerez, fazer atividades, estas e aquelas, importantes, ok? Extremamente importantes, que eu gosto muito, revejo muito nelas. A primeira oferta é para fazer, vejam bem, para fazer folhetos para falar da segunda vinda de Cristo a outros. Porque o objetivo, tal e qual como faziam os pais, porque o objetivo era mesmo esse. Famílias inteiras davam o que tinham, o que não tinham, mas era numa submissão e numa atitude de fé a Deus, na propagação do Evangelho, através das publicações, e a Casa Publicadora está ali ao fundo desta sala e são o bom exemplo disso. A primeira reunião se faz, passado umas semanas, esta reunião não podia ser só para rapazes. A reunião tinha que ser para meninas também. Já não foi lá no quarto do sótão, não, já foi na sala de estar, e estando meninas e meninos juntos, então os adultos também tinham que estar. Mas nas nossas reuniões de jovens é isto mesmo, já repararam? Qual é a reunião de jovens que só tem jovens? Não existe nenhuma. É a tal intergeneracionalidade que é importante e útil. Jovens, menos jovens, juntos, para quê? Para louvar, para adorar, para fazer planos, para servir ao nosso Deus. Ora bem, vejam o poder da oração nesta experiência. Vejo uma submissão à vontade de Deus, mas onde é que eu quero chegar? Estes jovens são um exemplo para cada um de vocês, cada um de nós, de que nós temos que tomar a iniciativa. Porque cada vez mais nós estamos naquela passividade de alguém o fará, alguém tomará rédeas, alguém fará os planos, alguém planificará, alguém executará e eu cá estarei, se estiver disponível, para participar. Estes jovens não esperaram pelos adultos tomarem iniciativa. Eles tomaram a iniciativa. A experiência foi tão boa, que 10 anos depois, uma conferência adotou este método e oficialmente criou-se a primeira sociedade de jovens ao nível de uma conferência. E somente anos depois, quase 30 décadas depois, é que a Conferência Geral vai lançar o programa dos missionários voluntários. Formalmente fê-lo só em 1907. Vejam bem. Mas é assim que Deus fez crescer a nossa igreja. Pequenas experiências, pontuais experiências, não é? Chegam a uma maturidade e depois a igreja acaba por olhar para essas experiências e, ok, vamos formalizá-las como algo universal e até mesmo mundial. Foi assim que foi criada a primeira sociedade de jovens. Que lições para os dias de hoje? Não importa que idade tens, tu podes, tu és, tu deves ser este empreendedor na causa do Mestre. Não importa a idade que tens, se Deus te chama, é porque Deus tem um propósito para ti. Quantas vezes esperamos passivamente pela iniciativa de outros? Tomemos nós a iniciativa. Se o fizermos, não esqueçamos que o segredo do sucesso só virá se nós recorrermos à oração e nos submetermos à vontade de Deus. Até podemos ser muito empreendedores, tomar muitas iniciativas, mas é importante isto. Estar alinhadas com aquela que é a vontade de Deus. Como é que o vamos saber? Só numa comunhão e num relacionamento íntimo com Deus. Com a necessidade de ajustar à esquerda, à direita, ouvindo aquela que é a vontade e a palavra de Deus. Mas há uma coisa, meus queridos, que isto foi comum a Luther Aaron, Harry Fenner e a cada um de nós. Eles sentiram que havia uma necessidade. Também nós hoje temos de estar atentos, temos de ser jovens, atentos à necessidade daqueles que estão ao nosso redor.
Ontem mesmo o Ruben Nóbrega falava no método de Cristo. Se usarmos o método de Cristo, é este mesmo. Nos misturarmos, criarmos afinidades, percebermos onde é que estão as necessidades e irmos ao encontro dessas necessidades. Então, jovens, tomem iniciativa, submetam-se a Deus, experimentem em oração e usem o método de Cristo. Onde é que eu posso ser útil? Mostra-me, Deus, onde é que eu posso ser útil. Algumas conclusões que quero vos trazer. Os primeiros líderes, adventistas do sétimo dia, reparem, eram adolescentes, jovens adultos, como qualquer um de nós que aqui está. Só que nós vivemos no século XXI. Eles eram todos jovens comprometidos com uma visão, e esta visão está alinhada com a missão da igreja. Eram jovens ansiosos para servir o Mestre. Eu podia-vos ter trazido outros exemplos, mas estes jovens, os exemplos destes jovens, são de aqueles que estão prontos para onde Deus os chama, para onde Deus os quer levar. Dispostos a dedicar as suas vidas a uma missão bem definida. Além de Ellen White, Luther Aaron, Henry Fenner, eu podia falar em John, com 16 anos começou a pregar, e nesta altura não havia pregadores remunerados, e ele tinha que trabalhar durante a semana, e ao fim de semana pregava até a exaustão, e durante a semana trabalhava até a exaustão, e de um voluntariado a 100%, ok, ele era uma bênção e um instrumento nas mãos de Deus. O que falar dos irmãos Smith, não é? Eram adolescentes quando se tornaram adventistas. Ela notabilizou-se como uma escritora de hinos, ele como editor de várias publicações. Ele mesmo começa com 21 anos a editar, e foi uma vida inteira a servir a Deus. Que bons exemplos. Ou então aquele primeiro missionário oficial que veio para a Europa e que trouxe o adventismo à Europa, John Andrews. É certo, já viúvo, mas trouxe os seus filhos. Mas começou o seu ministério, vejam bem, aos 21 anos. Por isso, não importa a idade. Estaríamos aqui a ver outros, muitos mais. Todos eles têm uma coisa em comum. E agora, desculpem chamar aquela que é a realidade da juventude adventista para o ano 2024. A realidade para o Departamento de Jovens 2024. Líderes improváveis é o tema mote para este ano. O Campori abordará um desses líderes improváveis, David. Mas ao longo do ano, as comissões regionais, os eventos, espero eu que locais também, possam escolher alguns líderes que, por mais improváveis que sejam, Deus os chamou e Deus os capacitou. Despertando em nós esta mesma realidade. Sim, se aconteceu com outros no passado, por que não pode acontecer comigo? Há, no entanto, um pressuposto, mais um, que é importante considerar. Talvez sejam letras muito pequeninas, mas o texto base para este ano, de 2024, ainda encontra-se em Salmo 78, 72. E olhem só os dois elementos de liderança que devemos conjugar. Desculpem a expressão, é a segunda vez que uso, que devemos casar. Olhem só. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Talvez a vossa versão da Bíblia esteja diferente. Esta versão é muito interessante. Ele os apacentou, ok? Ele os guiou. É isto que Deus pede de nós, possamos guiar outros até Cristo. De que forma? Segundo a integridade do seu coração. Isto implica o meu relacionamento vertical com Deus, o meu relacionamento com Deus e a minha entrega a Deus. Eu não vou poder ser um líder provável ou menos provável se não andar segundo o coração de Deus. Então esta é a primeira característica, é a primeira valência para um líder. A segunda, e os guiou com a perícia de suas mãos. Tão bons talentos que nós temos. Talentos, dons, competências, skills, apetências. Nós somos espetaculares. Então, a juventude de hoje está cada vez mais espetacular.
é através das redes sociais, é através de outros meios. Isto não é inteligência artificial, isto é inteligência bem real e bem concreta. A juventude de hoje tem talento sem igual, tem uma força sem igual. Quando eu consigo aliar esse talento, essa força, essas competências a um relacionamento com Deus, então eu posso ser este líder. Eu posso viver esta missão. Eu posso ter este efeito, como tiveram outros jovens no passado, nesta minha igreja, que eu prezo, que eu amo e que eu me revejo e quero servir e ser útil. Meus queridos, termino apelando que nos possamos lembrar. Deixa-me ver a que horas são, porque eu não tenho... estamos mesmo na horinha. Lembremos-nos sempre. Deus não pergunta, quantos anos tens? Como é que tens sido na escola? Como é que tem sido a tua vida? Deus não é daqueles que está-nos sempre a relembrar o passado. Olha, lembras-te? Não. Nem sequer qual é o nosso género. Somos homens, somos mulheres. Somos crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Ele apenas nos diz, olha que eu amo-te e amo-te muito. Olha que eu tenho um propósito e um grande propósito para ti. E estou ansioso. Estou ansioso que tu venhas fazer parte desta equipa. Desta equipa que quer contar as boas novas do Evangelho e da graça aos outros. Por isso eu conto contigo. Vem, eu preciso de ti. A tua igreja precisa de ti. A minha igreja precisa de ti. Tu já não és somente o futuro da mesma. Seguramente serás o futuro desta igreja. Mas tu és já o presente. E lembra-te sempre, a obra não é nossa. Nós somos meros instrumentos, porque a obra é de quem? A obra é de Deus. A pergunta que se impõe, e depois já 2 dias de GAM, eu não tenho dúvidas que a resposta é positiva de todos. Mas a pergunta que se impõe é, quero eu ser um instrumento na obra do Senhor? Quero eu ser um instrumento na sua igreja? Que perante esta resposta, ou esta pergunta, nós possamos dar a resposta afirmativamente. Torna-te ativo. Eu diria, eu vejo aqui jovens bem ativos. Basta eu olhar para aqui, para os que estão na frente, eu vejo jovens super ativos. Ok? A Ana com Jovens por Jesus, um ministério tremendo, lindo. E olha que uma das minhas filhas ontem, talvez 2024 seja o ano de eu ir para os Jovens por Jesus. Muito contente, hein? Muito contente. Já está na idade de ser ela a decidir, com os pais por trás, obviamente. Mas que bom, tu não imaginas. Tu não imaginas. É olhar para uma outra filha que já não sendo um tição, já sendo exploradora, mas continua a olhar para o Pedro Loureiro e ver nele um grande exemplo. E ver dele um grande líder na sua comissão regional, nos seus grupos de tições, exploradores, alguém que vamos encontrar. Ao ver uma Joaninha, não é? A liderar os grupos musicais, seja em acampamentos, seja aqui no GAM, seja agora no próprio musical que vamos ter no Campori, uma empreendedora e entregue. Eu digo-vos, tornem-se ativos. Eu diria-vos, tornem-se ainda mais ativos, porque ativos já são a grande maioria de vocês. Mas olhem para a igreja com esta perspectiva. A meu ver, a perspectiva mais correta. Olhem para a igreja como um todo, onde todas as partes contam, onde todos somos precisos. Não há uns mais ou menos precisos, não há uns mais ou menos importantes, não há uns mais ou menos certos. Todos estamos nesse caminho até à pátria celestial. Uns vão caindo para a esquerda, outros vão caindo para a direita. Atrás de nós está esse clamor da meia-noite e está essa luz que nos ilumina e que nos leva até à pátria celestial. E está lá Cristo, de braços abertos à minha espera, à tua espera, à espera de nós. Servo bom e fiel, que bom teres servido esta causa, que bom
teres-te envolvido, que bom teres estado presente, mas que bom teres sido um empreendedor útil na minha causa. É esta a perspectiva de Deus. É esta a perspectiva da juventude adventista no seu todo. Quão importante são os acampamentos, quão importantes são as convenções do GAM, quão importantes são os congressos jovens, quão importantes são todas e quaisquer estratégias preparadas com todos para todos. Não importa só para alguns. Podemos ter, perspectivas diferentes numa outra atividade, acredito que sim. Mas acima de tudo, que possamos unir esforços, percebendo esta igreja como um corpo, em que as partes juntas formam esse corpo, em que todos somos importantes, todos somos apreciados, todos somos úteis. Se em algum momento deste teu percurso tu sentires que não há valorização humana, que até parece que há empecilhos, obstáculos, que até te fazem desanimar, não sou eu que te digo isto, é Deus que te diz. Ergue-te bem alto, ergue a tua bandeira. Segue, não te deixes abater. Não desistas de continuar a ser esse instrumento nas mãos de Deus e na sua obra. Meu querido, obrigado por este bocadinho. Aqueles que estiveram aqui presentes, foi um gosto ter partilhado tão pouco, mas talvez possa suscitar agora alguma discussão entre nós. Aqueles que, tendo ido para outros workshops, estão agora a espreitar este workshop. 60 minutos deu para fazermos uma viagem assim curta, breve, sobre a nossa história. Mas fomos ao ponto de trazer exemplos concretos de 14, 17, 30 e poucos anos, de homens e mulheres como nós, que se submeteram à vontade de Deus e foram instrumentos úteis na causa do Senhor. Nunca esqueçamos, Deus fará o trabalho se lhe fornecermos os instrumentos. E Ele espera muito que cada um de nós possa lhe fornecer esses instrumentos. Perguntas, comentários e depois oramos no fim, porque eu penso que estamos na horinha. Está na horinha mesmo, certinho. Comentários, perguntas. Haveria muito para dizer, não é? Francisco, Ricardo, muito. Obrigado pela vossa presença. Fiquei contente. Fiquei contente. Que bom, que bom. Há pouco frisei o Pedro como elemento da Comissão Regional Norte. Não frisei a Vanessa como elemento da Comissão Regional de Lisboa. Dos projetos já está. Juventude Adventista não é só desbravadorismo. Juventude Adventista é tudo o que é jovens no seu todo. Estamos aqui numa atividade, não é de desbravadorismo, nada disso. Que bom estarmos na mesma e que bom as comissões regionais terem pessoas específicas para estarem preocupados, porque o departamento está. E mais uma vez, quer chegar a todos, com todos e para todos. Ok? E que bom ver aquelas meninas que foram rebentos, depois tições, agora já exploradores, até já viajámos para a Alemanha juntos e tudo. É um espetáculo. E que bom também ver alguém que, pela iniciativa dos seus colegas de turma, começa a dar os seus primeiros passos na sua descoberta. Que Deus te ajude nessa descoberta. Ela é tua, não é deles. É o teu caminho e a tua descoberta. Que Deus te ajude grandemente. Ok? Muito bem, oramos então. Vamos todos nos ajoelhar. Bom e amado Pai, graças te damos, Senhores, Deus misericordioso, de enorme paciência, de bondade. Tu que na tua majestade olhas para cada um de nós, seres falhos, finitos, com enormes fragilidades. Mas tu olhas para o potencial de cada um e pela ação do poder do teu Santo Espírito, a transformação que em cada um podes fazer. E para isso tu nos chamas para um ministério, para uma obra, para sermos instrumentos úteis na tua causa, no teu trabalho. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, e cada um de nós
quer fazer parte desta obra, quer ser útil, quer ser um servo abnegado neste teu ministério, nesta tua missão. Dá-nos forças, dá-nos espírito de iniciativa, dá-nos capacidade de trabalharmos juntos neste corpo que é a tua igreja. Ajuda-nos a pôr de lado aquilo que pode, por intermédio e por influência do inimigo, fazer brecha, obstáculo e barreira entre nós. Mas ajuda-nos a abraçarmos uns aos outros de uma forma íntegra, de uma forma honesta. Abraçarmos aquela que é a tua missão, porque isto une. Isto é o tema e o objetivo aglutinadores. Isto é o nosso mais elevado propósito. Grandemente derrama o teu Santo Espírito sobre a juventude adventista em todo o país e em todo o mundo. Desbravadores, Projeto JA, Geração Adventista em Missão, todos, sem exceção, missionários por este mundo inteiro. Derrama grandemente o seu Santo Espírito sobre eles, de forma que cada um encontre o seu lugar, a sua função nesta tua missão. Se tu chamas, tu nos capacitas. Tu estás disposto a derramar abundantemente a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobre nós. Perante a dúvida, a dificuldade, ajuda-nos a nos abeirarmos junto de ti, das gerações mais velhas, mas a fazermos este nosso caminho, essa nossa descoberta, contigo sempre ao nosso lado. Continua a orientar e guardar-nos, e que este evento, esta convenção, nos aproxime mais de ti. Em nome de Jesus. Amém.